Quando se fala em tirar uma boa nota de redação hoje, a palavra do momento para quem corrige, ou seja, para os professores, é discutir o tal do projeto de texto. Muita gente confunde com rascunho, mas não é. Olá, eu sou Rômulo Bolivar, professor de redação em língua portuguesa, e estou aqui para falar com você sobre este assunto. Está começando mais um Cai no Vestibular. Muito bem, quando nós falamos em projeto de texto, muitos alunos confundem o projeto de texto com a ideia de rascunho. Na verdade, rascunho é aquela versão prévia que você faz da redação para depois passar a limpo e aí sim esta versão definitiva será entregue à banca para a avaliação. Porém, quando nós falamos de projeto de texto, na verdade nós estamos nos referindo a um grau de previsibilidade que você deve imprimir no seu parágrafo de introdução e seguir nos parágrafos seguintes. Ou seja, tem a ver com uma prévia do percurso argumentativo que você vai seguir durante a sua redação. Nossa, professor, eu achei meio difícil de entender. Então, calma. Vamos lembrar aqui dos telejornais que nós assistimos, por exemplo, na televisão. O jornal, via de regra, ele não começa apresentando a notícia e, ao mesmo tempo, se aprofundando nela. Não. Geralmente, nós temos um primeiro bloco. Nesse primeiro bloco são dados ali os spoilers daquilo que vai ser discutido, daquilo que servirá de objeto de aprofundamento mais a seguir. Essa cabeça do programa em que as notícias são citadas, mas não são aprofundadas, isso é como se fosse o projeto de texto da redação do programa. Então, se eu simplesmente apresento as notícias sem ter dado esse spoiler antes, faltou aí um projeto de texto inicial. Agora, também não adianta eu apresentar um projeto de texto inicial na cabeça do programa e depois dar outras notícias que não foram anunciadas. Por quê? Porque o projeto de texto, ele depende dessa previsibilidade e também depende de que essa previsibilidade seja seguida mais adiante. Estamos juntos? Mas, professor, como é que eu posso materializar no texto? Como é que eu posso escrever para eu tornar o texto mais previsível, para a banca ver com os melhores olhos aquilo que eu tenho colocado no meu texto? Vamos lá. Quando a gente fala de projeto de texto, são várias as formas de realizá-lo. Agora, nós temos as três mais comuns, são aquelas estratégias que os candidatos que chegam à nota 1000 mais utilizam. Quais são elas? Primeiro, geralmente, para você produzir um parágrafo de introdução, nós temos ali 3 etapas. Uma etapa, que é a primeira, é como se fosse uma contextualização do tema. Nela, acontece que você não vai direto na frase crítica, que é a tese. Você traz uma citação de um contexto de outro país, você traz um contexto de dentro do Brasil, mas que seja mais amplo. Você pode, por exemplo, trazer uma citação, uma frase de um livro, e depois disso você relaciona o problema do Brasil e apresenta a tese. Só que, depois que você apresentou a tese, ou seja, se posicionou criticamente, é necessário você indicar para a banca qual é o caminho que você vai tomar. É aí que entra, ou seja, no final da introdução, a parte melhor para você apresentar o seu projeto de texto. Ele pode se suceder de várias formas. Esta primeira de que nós vamos falar é a argumentação explícita. O que é uma argumentação explícita? É você citar, é você nomear aquilo que você vai dizer depois. Geralmente com conjunção explicativa ou causal, ou algo que equivalha. Então, por exemplo, digamos que você esteja falando sobre a crise hídrica no Brasil. E aí você diz que a crise hídrica no Brasil tem se agravado não só por causa de fenômenos naturais,
como também por conta ou como também por causa da ação do homem. Então, você termina o seu parágrafo, diz que a crise hídrica é alarmante, que ela se agrava, tal, e você fecha como? Isso se evidencia não só pela ação de agentes naturais, como também pela falta de cuidado do homem. E aí eu tenho a questão dos agentes naturais e a falta de cuidado do homem como os elementos que serão retomados nos parágrafos adiante. O que a banca espera? Que no desenvolvimento haja um parágrafo só para você se aprofundar nas questões naturais e haja um outro parágrafo só para você se aprofundar nas questões ligadas à contribuição do homem para a crise hídrica. Percebeu? Isso é uma argumentação explícita, por quê? Porque você citou, você nomeou aquilo que você queria retomar e você colocou ali uma conjunção explicativa ou causal. Uma outra forma de você apresentar um projeto de texto é a enumeração final. O que seria a enumeração final? Você fecharia o seu parágrafo de introdução assim: entre os elementos relacionados ao agravamento da crise hídrica no Brasil, destacam-se fenômenos naturais, falta de interesse da sociedade e desatenção de muitos representantes públicos. Então, o que você tem? Uma enumeração, que você não precisa colocar 2 pontos, você diz, entre os fatores relacionados ao problema, você não vai citar problema, você vai colocar ali o tema, destacam-se A, B e C. O que a banca espera de você? 3 parágrafos de desenvolvimento. Um para você falar sobre a questão natural, outro para você falar sobre a questão dos cidadãos e outro para você falar sobre a questão de alguns representantes públicos. Estamos juntos? Uma outra forma de você apresentar um projeto de texto bem legal é apresentando no final da introdução o chamado encaminhamento argumentativo. Do que se trata? Trata-se de você não ser tão explícito. Você, de forma meio que resumida, diz o que você vai fazer depois. Então, na hora de fechar o parágrafo de introdução sobre a questão da crise hídrica, você pode dizer, por exemplo, nesse sentido, convém analisarmos as principais causas desse triste fenômeno social e ambiental por que passa a sociedade brasileira, ou por que passa o Brasil, para não repetir a sociedade. E aí ficou claro para a banca que nos parágrafos de desenvolvimento você vai falar sobre causa e sobre causa. Ou você pode dizer, sob esse aspecto, cabe discutir as principais causas, consequências e possível medida relacionada a esse triste fenômeno ambiental. E aí, um parágrafo para a causa, outro parágrafo para a consequência, e você vai ter a possível medida, que é o parágrafo de proposta de intervenção, no caso, na conclusão. Vale lembrar que, professor, discutir ou discutirmos, abordar ou abordarmos, a banca não vai tirar ponto se eu usar a primeira pessoa na redação? Então, não há problema algum em você usar a primeira pessoa na redação do Enem, na redação da PUC, na redação da UERJ e na maioria dos vestibulares do país. O que você não pode fazer é utilizar-se como exemplo para tentar comprovar qualquer coisa. Por exemplo, você resolveu comprovar que a economia no Brasil está melhorando. Aí você vai lá e exemplifica. Isso se evidencia porque meu pai trocou de carro de novo e minha tia comprou uma casa nova. Isso é o que não pode acontecer. Agora, se você usar argumentos pertinentes, sociais, tanto faz você dizer o Brasil ou dizer o nosso país, porque a banca vai aceitar a sua redação da mesma forma. Estamos juntos? Bem, eu espero que essas dicas tenham ajudado você e eu aguardo você para as próximas. Fique ligado porque nós temos muito mais coisa por aí para discutir nos próximos programas. Um grande abraço e até a próxima!